Filmando! Ação! Gente, tô muito feliz de estar gravando aqui com meu amigo, antes de mais nada, Gringon. Tudo bom, hein? Ter você aqui. Eu muito grato pelo convite. Gringon, além de um grande amigo, é uma inspiração. A gente se conheceu no prêmio da Casa das Mulheres Empreendedoras, um prêmio que eu ganhei na época da Prefeitura de São Paulo. Nossa, faz tempo. Faz bastante tempo. Empreendia. E aí a gente nunca mais se desgrudou, nos reencontramos na SPM. Gringon também é professor lá, um professor criativamente místico, ele vai se apresentar e vai contar um pouco mais sobre isso. E também é neurocientista. Ou seja, né, gente? Que formaçãozinha básica, né? Por isso que eu adoro conversar com você. Sempre a gente faz vários hiperlinks, abre várias abas, né? Sim, sim. Uma curiosidade que é legal, eu sou chat da Maitê há um bom tempo, desde a época do primeiro aprendiz que você participou. E o quanto a gente se encontrar na Casa das Mulheres Empreendedoras foi legal, porque eu acho que chocou esses dois mundos, desmistificou várias coisas do glamour, e realmente a gente compartilha perspectivas de mundo sobre negócios, sobre as pessoas, sobre como os nossos discursos, né, as nossas mensagens precisam ser transmitidas da melhor forma, e aí a gente troca muito dessas ideias, a gente pira muito na batatinha, e o quanto a gente quer compartilhar isso tudo com vocês também. Exatamente. E aí, eu tava aqui pensando, eu falei, nossa, na primeira edição do curso lá da SPM, o Gringon fez uma participação super especial. Causei, atrapalhei. Não atrapalhou nada, mas fez uma participação super especial. E ele cruzou etos, patos e logos que vocês já viram nos primeiros módulos. Se você não viu, veja, porque é um conteúdo necessário para você conseguir acompanhar essa conversa daqui. E cruzou com a neurociência. E foi uma super aula que ele deu pra gente. E eu falei, gente, tem que repetir essa mágica aqui de novo. Sim! Então, Gringon, faça a sua mágica. Uau! Uma coisa que a gente tem que partir quando a gente está falando sobre discurso, sobre persuasão, sobre como a gente vai se comunicar com o outro, a gente tem que também entender que o outro tem um cérebro, o outro tem uma trajetória de vida, uma cultura, uma série de símbolos e valores, e aí isso bate nesses três grandes pilares sobre a persuasão, que a gente tem que levar em conta na hora de construir o nosso diálogo. E aí quando a gente fala, por exemplo, do pathos, que é a emoção, que é o como a gente vai fazer o outro coração bater forte a partir do nosso, a gente tem que entender que tudo na nossa interação, a neurociência já justificou que tem emoção. As emoções, elas ditam os nossos comportamentos, as emoções ditam os nossos hábitos, elas ditam como a gente vai interagir e compreender o mundo ao nosso redor. Então, tudo, inclusive a própria razão que a gente fala, vai falar sobre emoção. A gente vai sempre estar, de certa forma, sendo emocionado e se emocionando com tudo que a gente vai assimilar, com tudo que a gente vai ser impactado ao nosso redor. E quando, por exemplo, eu sou impactado com um discurso mais orientado para patos, né? Sim. E é uma pergunta que eu recebo muito, assim, vai ter, existe algum discurso que é só patos, só logos, só etos? Não existe isso, né? Na realidade, você, e é o que Aristóteles fala, você tem uma fluidez na narrativa e no estilo, e você passa por esses lugares. Uma coisa, pegando já, eu adoro fazer isso. Por que isso é importante pela neurociência? Quando um discurso só utiliza patos, um desses pilares, ou só etos, ou só logos, ele fica muito chato. O cérebro vai se cansar se utilizar somente uma estratégia. Só dados. Só dados. Ou só emoção, ou só ficar falando sobre sua credibilidade, sua história. Vira o ego trip, que é o da moda agora. Mas do quanto o cérebro ele precisa sempre de uma novidade, ele sempre precisa se assombrar ou não se acostumar necessariamente com aquele discurso. Ele tem que estar confortável, a pessoa tem que se identificar com o que está sendo dito,
só que ela não pode entrar numa zona de conforto de prever aquilo que você está falando. Então, só utilizar patos, por exemplo, ou etos, ou logos, vai fazer com que o seu discurso se torne cada vez mais chato. E aí a gente consegue justificar isto com a métrica de 20 minutos, que uma pessoa, ou até menos, que uma pessoa vai se cansar daquilo que você está querendo apresentar. Então não é porque o seu discurso é ruim, ou porque a pessoa está mais distraída, ou porque somos quase zumbis digitais, porque a gente só fica no celular. Isso não tem nada a ver. O que está por trás disso é uma utilização exclusiva ou excessivamente de um desses pilares. Tá, e conta então pra gente o seguinte. Eu tô aqui, vou persuadir uma pessoa, vou fazer um discurso persuasivo, um pitch, ou convencer um interlocutor único, não é um grupo de algo. Sim. Como é esse processo? O cérebro, a mensagem bate aqui, bate ali. O que acontece nesse processo Legal. de cognição mesmo? Boa. Eu acho que a primeira coisa que você já deve ter comentado nas suas aulas é conhecer a sua audiência, conhecer o seu interlocutor. Então, entender o que chama mais atenção para ele. Então, dando um exemplo, o nosso interlocutor ele é um pouco mais patos. Então, quando eu inicio o meu discurso com patos, chama a atenção dele. E aí eu acho que também a gente tem que falar sobre atenção. A gente só vai prestar atenção, a gente só vai manter a nossa atenção, dar o nosso tempo, que é a nossa maior moeda, para aquilo que nos interessa, aquilo que nos... Como que eu capturo a atenção? E o que acontece no cérebro nisso? Eu tô pensando em boleto e de repente eu falar, peraí, o que essa pessoa tá falando? Isso faz sentido para mim. E aí tem dois segredos aí. Um é entender o que chama atenção na sua audiência. Então, se a gente está construindo, a gente quer falar sobre dados, a gente precisa apresentar dados importantes para a pessoa tomar uma decisão. Só que ela é uma pessoa mais patos. Uhum. Então eu tenho que transformar esses dados em dados emocionais. Então a minha audiência, como ela se constituiu é tão importante quanto. Como isso acontece no cérebro independente da audiência? Vamos fazer de uma forma mais geral e padrão. Tudo acontece ao mesmo tempo. Uhum. Então todas as informações que a gente recebe, a gente interpreta por todas as áreas. Então um dos grandes mitos da neurociência é que a gente só tem o lado direito, que é o lado abstrato, criativo e tudo mais, e o lado esquerdo, que é o lado lógico. É um mito isso? É um mito. Já começamos... Não é esse lado esquerdo e lado direito? Não é. É o quê? Existem esses dois lados, nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Sim, o hemisfério esquerdo tem as áreas de processamento mais lógico, mais de linguagem, mais, de certa forma, matemáticas, só que não necessariamente só esse lado processa, interpreta a lógica. E o lado direito, ele tem as áreas de processamento mais abstratas, mais imagéticas, mais ligadas a algo que não tem uma forma, só que também não necessariamente só ele processa esse tipo de informação. Então, os dois lados do cérebro sempre trabalham juntos. Não dá para também... Outro mito. Falar que a gente só usa 10% da nossa potência cerebral. Porque senão a gente teria gasto... A natureza teria gasto muito tempo para formar um maior órgão do nosso corpo. Ser tão subutilizado. Para ele ser subutilizado. Então, anote. Por quê? O nosso cérebro sempre funciona como um todo a todo momento. Então, como a gente entende as áreas cerebrais, a gente tem que também compreender que todos esses pilares, patos, etos e logos, vão estar sendo utilizados ao todo momento. Mas eu lembro que no curso você disse que tem uma parte do discurso que ela é mais patos, ela é processada Sim. pelo seu cérebro límbico. Sim, aí... E a parte ótimo. mais logos, ela é processada pelo neocórtex. Sim. Que era aqui e o outro aqui, né? Então, e aí qual que é legal? Eu lembro até que você me usou de exemplo. Sim, eu amo os exemplos.
Por que, então, a gente entende o corte vertical, que é esse direito e esquerdo, como um grande mito? Como a gente substitui a compreensão por cortes horizontais? A gente tem 3 tipos de cérebros, que foi o que eu apresentei na aula. A gente tem um cérebro que é o reptiliano, que é o nosso primeiro cérebro, lá dentro. Vira de novo na câmera, não, vira pra cá. Aí, que tá lá dentro, tá lindo isso aí. Né, que fica na altura da nossa orelha, lá dentro. Mais ou menos o tamanho de uma laranja ou de uma bola de tênis. E ele faz respostas mais instintivas, de ataque e fuga, de certa forma. Então, todas as mensagens que eu recebo, se elas mexerem um pouco com as minhas estruturas, me impactarem de um jeito que eu me sinta assustado, me sinta ameaçado, eu vou responder aquilo. Independente se ele vem de patos, de logos ou de etos. Me impactou, eu reagi, e assim, é muito instintivo, a gente consegue ler isso na cara da pessoa. E aí ela vai ou questionar tudo que você está propondo, ou principalmente vai fugir, vai falar, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Em cima desse cérebro... Se ela interpretar como uma ameaça, sim, ou se ela se interpretar como algo que pode afetar a sobrevivência dela principalmente. Então, se você está intimidando uma pessoa que não é o perfil para se intimidar, a gente tem que usar um discurso de sedução, sim, essa pessoa pode ouvir uma mensagem e te bloquear por completo. Isso, e aí ela não consegue... É importante saber também, além de etos, patos e logo, que tipo de narrativa você vai utilizar. Sim, e aí isso também vai impactar de eu compreender quem é a minha audiência, porque eu não posso achar que todo mundo é igual. Então, um discurso sedutivo, pode me ajudar a tranquilizar e compreender a sua mensagem, ou, dependendo da pessoa, pode ser exatamente isto que vai fazer com que ela ative esse cérebro reptiliano e saia correndo. Porque na construção dela... E sair correndo não é necessariamente sair correndo, mas assim, você está falando, a pessoa simplesmente não está ali para o que você está falando. Ela te bloqueou. O cérebro dela acessou uma memória, acessou uma coisa que ela bloqueou exatamente tudo que vai vir depois. Esse é o cérebro reptiliano. Esse é o cérebro reptiliano. Em cima desse cérebro, em volta disso tudo, tem o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Que, dando um exemplo ilustrativo, é o que acontece divertidamente. Uhum. Já fica a dica como referência bibliográfica, que é a animação da Pixar, que vai falar sobre as emoções. A gente tem, na teoria que a Pixar utilizou, 5 grandes emoções, que são raiva, alegria, tristeza, nojinho e medo. Todos nós temos essas emoções. O Patos vai evocar essas emoções. Só que também, junto com as emoções, a gente tem sentimentos, que são coisas diferentes. Qual a diferença de emoção e sentimento? Emoção é sensório, você sente na pele. Então você sabe dizer, estou triste, porque a tristeza é mais acolhimento, você fica mais sozinho, você precisa do seu momento. A alegria, ao contrário, ela é mais expansiva, então você está mais sorridente, mais iluminado, mais aberto a novas coisas. Isso visualmente é muito claro. Sentimento é uma camada em cima dessas emoções, são significados, são simbologias que eu dou para aquelas emoções. Então o sentimento vem depois dessas emoções, é quase uma interpretação, é quase uma inferência, é como eu vou lidar com aquela emoção ao resto da minha vida. Uma narrativa. Quase uma narrativa. Um sentimento pode ser considerado como uma narrativa. Porque não necessariamente ele existe, porque já é uma interpretação de algo. E aí, dando um exemplo, a gente pode receber uma narrativa que pode evocar raiva em nós dois. Não vamos falar de temas polêmicos, mas qualquer coisa... Olha, várias narrativas têm provocado raiva. Isso, várias. Às vezes as mesmas. E aí, qual é a diferença entre nós dois que temos raiva? Como a gente vai lidar com isso são os nossos sentimentos. Como você vai lidar com a raiva, o que a raiva também vai acionar, vai ser completamente diferente de como a minha raiva... Que é isso é sentimento, não é emoção. Isso é sentimento, isso. E aí o Patos... A comunicação não violenta, a gente fala sobre isso. Isso. Porque quando você fala, eu fui humilhada, isso já é uma narrativa. Sim, porque humilhado pode ser da raiva, isso. Ou pode ser da tristeza, ou pode ser do medo.
o alimento por trás da palavra, né, humilhação, ou desse sentimento de se sentir humilhado, pode ter várias emoções. O que existe, então, são 5 então, emoções. Tem essa teoria que são 5, e tem a teoria expandida que tem 6. Então, além dessas 5, alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. A sexta é a surpresa, é o assombro, que é uma emoção que não está tão semelhante ao medo, porque o medo é algo muito mais profundo. A surpresa é aquilo lá que é o que acontece, por exemplo, na mágica. É aquilo que vai, de certa forma, fisgar a sua atenção. O que é a surpresa? É o inesperado sendo manifestado. Então, se o seu discurso, e aí voltando, muda a cada hora para um pilar, ou ele flui de um jeito que você está envolvendo a sua audiência, você está envolvendo ela nesse círculo mágico, nessa realidade alternativa que você cria na cabeça. E cada hora você está surpreendendo, cada hora você está reafirmando a atenção dessa pessoa. Então, não construir um discurso previsível, cada hora mudar o tom, cada hora trazer um exemplo diferente, brincar com o inesperado, você está acessando esta sexta emoção, e que às vezes é, de certa forma, mais complexa e mais difícil. Porque a gente compreende muito bem as 5, só que a surpresa, no mundo corporativo, a gente não gosta de ser incerto, a gente não gosta de ser surpreendido, a gente não gosta de perder o controle. Porém, contudo, entretanto, o entretenimento fala isso. Quando você vai assistir um filme, você quer se surpreender, você quer se emocionar. Então você se permite viver coisas que normalmente você não viveria. Só que o mundo corporativo é tão estigmatizado de eu tenho controle, eu tenho que deixar as coisas claras, eu tenho que explicar tudo, que as coisas começam a ficar boring, elas começam a ficar tão chatas e você perde a atenção muito fácil. Então, quando você resgata isso tudo, independente se você está utilizando patos, etos ou logos, os 3 podem ser elementos de surpresa, você pode brincar com isso. E aí, fechando o límbico, em cima disso tudo a gente tem o que a gente pode chamar do córtex, que é o cérebro humano, que é onde a gente vai ter as interpretações cognitivas, que são interpretações mais intelectuais. Logos? De certa forma. Então a gente pode falar que não mais ou menos, tá? Então não é tão determinista assim. Que a casa do logos é o córtex, a casa do patos é este límbico, e de certa forma a casa do ethos é esse cérebro reptiliano. De certa forma. Por quê? Esse cérebro humano é o que vai diferenciar a gente dos outros animais, que vai falar sobre logos, que vai falar sobre o como eu interpreto dados, o como eu interpreto outras informações e a abstração. O logos, mesmo sendo cognitivo, ele vai estar ligado a um discurso bem simbólico, independente de qual símbolo eu esteja usando. Então, esse córtex ele vai falar, isso está fazendo sentido? Isso tem uma narrativa, de certa forma, lógica? Como eu vou usar isso tudo no meu dia a dia? Qual é o benefício disso tudo? O benefício pode sim ser um pouco emocional? Pode. Mas o benefício qual é a diferença disso tudo na minha vida? Então, são coisas que todo esse cérebro maior, essa massa mais cinzenta vai interpretar e vai ajudar a gente a controlar e se aprofundar ainda mais nos outros 2. Essa comparação que você fez, ela é até interessante do ponto de vista de discurso retoricamente falando, porque eu sempre incentivo muito em consultoria ou em aula que a gente tenha pitch, apresentação, narrativas que passeiem por esses 3 pilares e de uma certa forma como se a gente estivesse usando o full capacity, né, a potência máxima do nosso cérebro. Se eu passo por ethos, patos e logos, de certa forma, eu estou cobrindo o cérebro reptiliano, o límbico e o córtex. Então, olha só, como não ter a plena atenção
cognitiva do meu interlocutor, né? Eu consigo, talvez até, eu diria, você me corrija se eu estiver academicamente fazendo um crime, capturar mais a atenção do interlocutor e ter menos dissonância cognitiva sim. no processo de comunicação entre emissor e receptor. Sim. E uma coisa que a gente pode também ver o que está por trás disso tudo é não taxar a sua audiência de besta ou de burra. Claro. Porque você está nessa capacidade total realmente fazendo e exigindo da atenção dela. Então, quando... É uma máquina, o cérebro é uma máquina. É uma máquina. Podemos ficar com uma máquina, vamos ficar com isso. Tá bom. Um pouco mais que isso, mas enfim. Porque a galera fala assim, e aí, isso é uma coisa que eu já ouvi, não sei se é mito também, porque hoje vários mitos caíram por terra, mas é o seguinte, o cérebro é uma máquina preguiçosa, e ele vai querer entrar no modo avião. Ótimo. E aí, muita gente fala assim, se você tá forçando muito a barra pro teu interlocutor, com um repertório que talvez ele não tenha, com informação demais, ele não vai querer, muitas vezes, tomar esse tipo de decisão. Por isso que falácias como generalizações apressadas, falsas dicotomias, os adjogdens da vida, Popper, se você não chegou nesse capítulo ainda, veja, eles funcionam também. Porque eles são reduções simplistas, quase estereótipos, que te ajudam a navegar e trafegar sem um alto nível de processamento. Sim. Deixa eu ver. Né? Tipo, Brasil, ame ou deixe. Puta falácia, mas eu me sinto numa falsa dicotomia que eu vou, uma generalização apressada. Sim. Quem não está comigo está contra mim. Quem é a favor disso, então é contra daquilo. E aí a gente vê que cola, que de certa forma essa mensagem ela se propaga. Eu acho que tem duas questões, uma delas bem polêmica. Gostamos de polêmica. Super! Com licença, Luciana! Amamos isso. Acho que é muito fácil falar, difícil é fazer. Que a gente tem que levar muito em consideração. O nosso cérebro, sim, é um órgão que economiza energia, pelo simples fato de que ele gasta muita energia. Então, o nosso cérebro ele é o órgão que não para. Nem quando a gente dorme ele para. Ele entra em processos diferentes. Então, o gasto energético dele é muito grande. Logo, se você constrói, você está entregando um discurso que faz com que a pessoa pense muito, ela vai gastar muita energia. Logo, estratégias que facilitam a aquisição desse discurso vai potencializar e ela vai... Seja um pictograma com um sinalzinho de saúde, eu tô falando do tema saúde, tudo isso me ajuda também a falar, entendi. Porque eu não preciso ficar interpretando tudo todo o tempo. Tá. Então sim, o nosso cérebro economiza energia do jeito que ele precisar, ele vai economizar energia. Modo avião. Não necessariamente modo avião, mas sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, o nosso cérebro também busca novidade. Então, o nosso cérebro ele é extremamente paradoxal. Ao mesmo tempo, eu gosto de coisas que eu já conheço, que eu não preciso interpretar e falar, tudo bem, vamos. Isso justifica fake news, isso justifica... Vamos ser polêmico? Isso justifica a gente entender e compreender o que aconteceu nas eleições, que eu recebo uma mensagem, não preciso interpretar, porque eu não tenho tempo de correr atrás, e aí eu só compartilho, porque já tá fácil, vamos indo. Porém, contudo, todavia, entretanto, o nosso cérebro ele gosta dessa novidade, ele gosta dessa surpresa, porque isso o alimenta no seu próprio desenvolvimento. Então, a gente gosta de estudar. E aí, a parte polêmica é que os sistemas tradicionais, educacionais, não ensinam a gente a pensar. Não ensinam a gente a refletir profundamente sobre as questões. Então, quando a gente encontra, e aí falando do porquê a gente se ama muito, quando a gente se encontra e as pessoas fazem com que, nossa, estou entendendo agora o que está por trás de um discurso, o que está por trás da persuasão, ou o que está por trás dessas questões, a gente gosta de cavucar, se aprofundar nas questões, se aprofundar nos conceitos e principalmente ressignificar e questionar tudo. A gente
está cada vez mais tranquilo com essa incerteza. A gente sabe, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente sabe que não sabe muita coisa. E o quanto isso vai fazer com que a nossa curiosidade seja alimentada. E aí, quando a gente tem, aí o tema polêmico, um governo que não ajuda a gente a estruturar uma educação, a incentivar reflexões, pensamentos e questões, a gente vai aceitar qualquer tipo de discurso. Claro. Principalmente discursos em falácias, em todas essas estratégias que vão facilitar meu cérebro. Porque eu não gosto de pensar. Não porque eu não gosto de pensar, porque eu não fui ensinado a pensar. Eu não fui ensinado a treinar o meu cérebro a, em alguns momentos, falar, não, tá, eu tenho que dedicar uma atenção para isso, um gasto energético, para interpretar essa mensagem um pouco mais difícil. E aí, a partir disso, meu cérebro vai querendo cada vez mais. E aí, de novo, eu preciso também, da mesma forma de conectar atos, patos e logos, eu também preciso compreender que eu tenho que ter elementos que vão facilitar a compreensão e ter elementos que vão dificultar essa compreensão. Porque também a transição entre esses dois momentos vão fazer com que o cérebro relaxe, pense, relaxe, pense. E aí, pensando numa aula, ou pensando numa palestra, pensando num conteúdo um pouco mais longo, a gente precisa dosar isso muito bem. Então, uma aula que dura 3 horas, eu não posso ficar, com o mesmo tipo de discurso, 2, eu não posso só meter o louco e só dar conteúdos muito densos. Eu tenho que brincar com isso. Eu tenho que fluir exatamente como você explica e como está nas suas aulas. Eu tenho que construir uma estratégia, construir uma narrativa que abrace tudo, abrace todos os tipos, porque o meu cérebro precisa disso tudo. Principalmente eu, como o emissor, não negligenciar a minha audiência e a audiência se sentir, aí a palavra mais legal, importante. Quando alguém se sente importante, ela vai te dar o tempo dela. E aí o tempo é a maior moeda hoje em dia. Claro. Então, quando você não me negligencia, quando você olha me leva no olho, isso, me chama pelo nome, quando você se interessa, não é nem só genuinamente, mas verdadeiramente, você está aqui junto comigo, a gente está presente, construindo. aqui e agora. Isso pode ser uma marca, isso pode ser uma organização, isso pode ser um governo, isso pode ser qualquer outra coisa. Mas o quanto nós, como seres humanos, e aí o Val vai falar isso, em Sapiens, em Homo Deus, a gente precisa ser levado em consideração, a gente precisa ser importado. E a gente só se importa com o outro quando este outro também se importa com a gente. É uma via de mão dupla, é sempre um diálogo. A comunicação não acontece com uma pessoa só. Nem o próprio monólogo no teatro, vamos pegar isso como exemplo, é uma pessoa só. Eu tenho uma pessoa no palco falando para uma audiência. Sem audiência, o cara está sozinho. Não faz o menor sentido. A comunicação precisa de 2 pessoas. E aí, como um bom professor, Maitê, o que é comunicação? Nossa, eu estava preparada para essa. Na teoria da comunicação? Você pode ir um pouco menos. Na Tá própria palavra está a resposta. Eu não sei. Comunicação é a ação de tornar as coisas comuns. Olha só, eu não sabia disso. Comunicação é essa ação de eu fazer 2 pessoas terem o mesmo espaço, o mesmo símbolo. Por isso que quando eu tenho ruído de comunicação é porque isso daqui não se tornou comum. O que eu estou falando não bateu em você, não fez significado para você, não se importou. Logo, não houve comunicação, não houve o comum. E a comunicação precisa deste espaço. Meu Deus, faz tanto sentido isso. Que bom! Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por trazer toda a sua comunicação, conhecimento, repertório, presença e atenção. Dividi-la comigo, dividi-la com vocês. E sou muito grata por tudo que eu aprendo com você. Acho que a gente consegue fazer várias correlações com etos, patos, logos, sedução, intimidação, provocação, tentação, as falácias.
Sim. E principalmente, acho que quando a gente for construir um discurso, a gente pensar em todos esses processos que você Sim. disse de estabelecer a comunicação de fato, né? Sim. Toda essa mágica, que pra mim, eu sei que tem toda uma explicação científica, você tem essa veia científica e também mágica, né? Que eu sei que você também acredita muito nesse tipo de esoterismo, eu diria, né? Dessa mística. Mas pra mim é como você disse, assim, é como se você tivesse, de uma certa forma, passeando, fluindo, brincando e se divertindo. Sim. É muito divertido, é muito gostoso você se comunicar e trocar, verdadeiramente falando. Sim. Por isso que é tão importante você estar presente e genuinamente interessado no outro. No outro, sim. E aí eu acho que uma dica... É um pouco de empatia. Sim, de certa forma, de eu igualar minha ciência com a ciência do outro. Empatia, já que você que tocou, sim, empatia de repertório, você que tocou no assunto. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é ter a capacidade de igualar a minha ciência, ou seja, o meu conhecimento, as minhas estratégias de comunicação com a ciência do outro. Porque se não há empatia, se não há este espaço de eu não me sentir maior do que você, de eu não me sentir melhor do que você, a gente nunca vai ser igual. E a comunicação só acontece nessa igualdade, este nivelamento de almas. Sim, nesse nível. E aí eu acho que uma última dica é não ter medo, ou melhor, aprender a lidar com medo de explorar diferentes estratégias. Então, se você não é, por essência, uma pessoa intimidadora, não necessariamente você precisa ter medo de utilizar essa estratégia no seu discurso. Ou achar que a minha audiência não gosta de ser intimidada. Às vezes ela precisa disso, para ela sair dessa zona de conforto e tomar uma decisão que é a que você precisa que ela tome. Então, como a gente verdadeiramente também vai, a partir de uma análise, a partir de um reflexo sobre o meu próprio discurso, aprender sobre mim mesmo. Então, quanto mais eu entendo como eu falo, como eu me manifesto, como eu crio, mais eu vou me entender. Porque eu sou o meu maior e melhor produto criativo. Que incrível. Eu gosto muito de falar que a gente reproduz as dinâmicas que a gente conhece muitas Sim. vezes. E a gente tem uma fala que muitas vezes foi a fala que nossos pais utilizaram com a gente. Ou o professor na primeira, segunda, terceira infância. Então, aquela mãe passivo-agressiva, você tem uma filha passivo-agressiva, né? E aí quando você começa a entender como os outros comunicam com você, como vocês comunicam com os outros, você começa a entender sobre você. Sim. Né? Óbvio, procurem terapia, procurem psicólogos, mas é um exercício que no final de toda a aula chega a gente pra mim e fala assim: Maitê, eu tô num relacionamento abusivo. Eu sou manipulada nesse sentido, eu sou intimidada pelo meu chefe. Eu sou, sabe assim? Ou eu intimido, porque eu então, assim, um monte de coisa. Que terapêutico é você poder, de certa forma, também compreender melhor como você se comunica com o mundo, né? Sim. Como você existe, como é o seu ser e estar. Até porque, e aí a gente acredita muito nisso, estamos aqui nesta encarnação, nesta versão de mundo, para quem acredita em multiverso, exatamente para isso. Estamos aqui para melhorarmos como pessoas, não para sermos um melhor que o outro, mas para todo mundo se melhorar. A gente não se encontra, não existe choque à toa. Então a gente está aqui para todo mundo se ajudar. A gente precisa construir uma sociedade, diálogos, mensagens, narrativas que realmente agreguem todo mundo, porque senão não faz sentido, a gente estaria gastando o nosso tempo, a nossa energia à toa. Esse é o Gringo, minha gente, aqui nessa nossa aula, podcast, you name it, não vamos nos prender a formato, nós somos maiores do que os formatos. Muito obrigada, viu? Eu amo você, obrigada mesmo. Obrigada. Até mais. Siga no Insta. Sim, @Gringon. É um gringo com ele no final e sou exatamente como uma campainha. Gringon. Beijinho. Tchau.